amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos novamente de volta para o nosso consueto, encontro dominical, já nas primeiras horas do dia, estudando a Palavra de Deus nas suas diversas modalidades. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que todo domingo está aqui fielmente conosco e sabe o quão proveitoso e profundo é e tem sido os nossos programas. Eu, particularmente, Padre, fiquei impressionado com o nosso último programa, mas, sobretudo, com a oração do Pai Nosso. Quantas vezes, e aqui uma confissão, eu rezei o Pai Nosso sem, não a devida vênia, mas sem a devida meditação, né? E durante os dias de semana me propus então a fazê-lo de modo compassado, com mais vênia e consequentemente com mais profundidade. E com menos sequência ou menos repetição também. Sim. Certo? Rezar 10 Pai Nossos como penitência. Não tem sentido. Não tem sentido isso. Bom, terminamos o Pai Nosso, que introduz o rito da comunhão, e depois vem logo a fração do pão. Certo? Duas orações antecedem, mas eu poderia falar em primeiro lugar sobre elas. São fixas, sim. Junto com o Pai Nosso, nunca mudam, né? A respeito da paz, a paz do Senhor esteja convosco. Eu preciso confessar uma coisa. Há um certo tempo que eu pulo, que eu não tenho mais feito isto. Por quê? Porque a nossa gente não entende o simbolismo e cai na banalidade. Não entendendo o simbolismo, se cai na banalidade e pensa que dar a paz é fazer isto, ou mandar um beijo. Ou sair do próprio lugar e cumprimentar todo mundo que está dentro da igreja. Isto não é simbolismo de nada. Isto se faz da saída da missa, se quiser. Isto se faz lá fora. Isso se faz da porta para fora. E até seria louvável que se fizesse, mas não dentro da missa, porque perde completamente o simbolismo. Qual seria o simbolismo do abraço da paz? A Sagrada Escritura fala do abraço da paz ou do beijo simbólico. O ósculo, do ósculo da paz. Saudai-vos uns aos outros, diz Paulo, com o ósculo santo, com o beijo santo. Mas que significa isto? Isto significa que na pessoa dele que está do meu lado, não fui eu que o chamei, foi ele que se postou do meu lado, eu reconheço, eu simbolizo esta pessoa como estando no lugar de todas as pessoas com as quais eu quero e devo viver em paz. Viver na paz de Cristo, sem inimizades, sem brutalidades, sem crueldades. Então, com este significado, eu lhe estendo a mão. E o que digo? Não bom dia, não boa tarde, não boa noite, não como vai, mas lhe digo, a paz do Senhor esteja contigo. Ele representa todos aqueles com os quais eu tenho relação. E ele me responde, e com o teu espírito também, e contigo também. Mas quem faz isso? E nas nossas comunidades acaba se transformando numa festa, né? Sim. Porque aí com isso vem a dispersão,
o barulho, Risada. as vozes se elevam, as risadas, gestos alterados. E o padre tem pressa para o próximo rito, que é a imolação do pão. Pois é. Que fica uma cena desassistida. Por causa disso, eu estou evitando fazer. E parece que saiu alguma coisa de Roma, não sei se esse Na ano ou época ano do passado, Papa Bento ainda, ou deste. o Papa Bento, ele lançou uma nota, junto com aquele documento Sacramento Caritatis e Redemptione Sacramento, pedindo aos presbíteros e aos bispos que evitasse tumulto na hora do rito da paz. E ele mesmo começou a cortar, né? E muitos padres começaram a cortar justamente por causa dessa falta de vênia com o momento posposto, que é o rito da... Eu, pessoalmente, não falo mais, não insisto mais. Mesmo assim fazem, sabe? Eu fico quieto, eu não digo uma palavra, eu faço a fração do pão e eu vejo com os olhos que tem gente lá se abraçando, se beijando. É que eu vou fazer. Chamar a atenção também naquela hora, Sim, sim. não é hora para isso, não é? Que é um momento muito simbólico e, eu diria, profundo na hora de Agora, fracionar o pão. Terminada o rito da paz, que por razões compreensíveis, eu e alguns como eu pulam ou estamos pulando por causa da banalização, deixou de significar qualquer coisa, não significa mais nada, de teológico, de litúrgico, nada, de espiritual. Vem a fração do pão. E enquanto se parte o pão, se diz Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, eu estou partindo o pão e dizendo as palavras que João Batista proferiu no início do Evangelho de João. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Como é que ele tira o pecado do mundo? Eu parto o pão, isto é, sendo partido, sendo imolado. O corpo é imolado. E aquele gesto indica bem um corpo partido pela salvação do mundo. Um corpo arruinado. Foi assim que algo Jesus dado, morreu. né? Sem reservas, né? Como? Algo que é dado por amor, por liberdade, Foi assim sem que reservas. fez. E recitando esta oração, eu parto o pão eucarístico. Certo? Portanto, é um momento também grave e o presbítero, o celebrante, deveria fazer isso aqui com uma certa clareza. Isso é levantar, não fazer assim. Levantar um pouco a hóstia, cuidado para não cair fragmentos, levantar um pouco a hóstia e parti-la com dignidade. Ou seja, observar bem o gesto, né? Sim. E a liturgia aconselha vivamente que haja, pelo menos nos domingos, uma hóstia mais grande, maior, assim, para que pelo menos alguns comunguem do mesmo pão. Como insiste a Eucaristia, como insiste Paulo. Então, a partilha do pão pode ser feita em 10, 12, 15 Dependendo pedaços, sempre do tamanho da hóstia. dependendo, né? claro, que eu não posso pegar uma hóstia imensa, não tem sentido isto. Mas, pelo menos alguns, eu faço isto nos domingos e dou para aqueles que estão perto de mim. Aqueles que estão no presbitério. No altar, por aqueles exemplo, que são né? ministros da comunhão ou ministros leitores da palavra, né? que estão ali. Não posso, evidentemente, dar para 200 pessoas.
A celebração aí limita um pouco o significado profundo do gesto. Está claro? Sim, sim. Nós nos aproximamos do nosso intervalo, falta apenas 1 minuto, mas as pessoas têm uma curiosidade. Eu posso introduzir a pergunta e no retorno o senhor pode responder. Nessa mesma hora, nesse mesmo gesto, quando o padre parte, e acho que já lhe fiz essa pergunta a programas passados, e o senhor pediu para que eu retomasse agora nesse momento, o padre coloca um pequeno pedaço daquela hóstia consagrada dentro do sangue. Depois do nosso intervalo, nós quereríamos ouvir do senhor, que tem experiência, por que deste gesto, padre? Certo. Então, não saia, continue conosco e daqui a pouco a gente volta para ver o porquê.